E executados, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Wellington. E aqui o Gustavo. Bom, hoje a gente tem um convidado, o nome dele é Diego, e eu vou deixar ele se apresentar um pouco mais. Tá certo. Primeiro, obrigado pelo convite, gente. Sou ouvinte, gosto muito do podcast. E eu, quem sabe algumas poucas pessoas ainda lembrem. Já fui podcaster também, tinha o Oculta. E que foi um podcast que faleceu, mas que durou um tempinho. E era justamente sobre magia, ocultismo e religiões em geral. Além disso, eu participo de vez em quando de podcasts a convite. De cabeça, Mundo Freak, plataforma, coluna, EitaCast. Acho que é isso. Participei do Criptologia do Mundo Freak também. Acho que o podcast era isso. E em relação a eu, hoje eu sou um cara que mora no meio do mato. Tenho uma formação na área de humanas e religião e filosofia. E eu acho que é isso que eu posso falar de mim por enquanto. A gente que agradece aí tua presença, Diego. Como vocês viram aí pelo currículo do Diego, é peso pesado que a gente trouxe aí pro podcast. Esse episódio a gente vai estar continuando a falar da mesma temática do Covid que a gente vem falando aí nos últimos episódios. Aí o podcast está meio num hiato dos episódios principais pra gente estar falando um pouco sobre esse tema aí que tá na nossa atualidade, que é a pandemia do Covid, né? E hoje a gente trouxe também o Diego até para dar uma perspectiva diferente, porque até então eu e o Wellington falando mais sobre as nossas cidades, né? E é interessante trazer alguém que vem de outra região para também estar dando uma perspectiva, né? O Wellington, se você quiser começar a falar, aí eu fiquei sabendo aí que houve o primeiro caso de Covid na tua cidade. Pois é, infelizmente teve esse primeiro caso, né? É uma mulher de 51 anos, está internada aqui no hospital. E foi confirmado nesse sábado, né? Então a minha cidade tá com um confirmado, um suspeito e 14 descartados. Claro que tu pegar a nível estado, assim, tem cidades que estão em situações bem mais complexas e agravadas, né? Então um caso é relativamente muito pouco mesmo, se comparar, sei lá, com capitais, né? Mas preocupa um pouco, né? Eu vejo que a população aqui da cidade tava meio que tô nem aí, né, pra situação. O movimento de carros, pelo que eu percebi, assim, tava bem maior, né? Então a população tava muito aglomerada em bancos, por exemplo. Tinha muita gente saindo ainda, em praça, não sei o que, né? Eu acho que, de certa forma, houve um desrespeito perante as indicações, né? Claro que não vou generalizar, né? Não vou falar que a cidade toda está fazendo isso. Mas quem está fazendo, né? Quem pode ficar em casa, como a gente sempre fala, quem pode ficar em casa, não tem necessidade de sair, não sai, né? Talvez não é por você, mas pelas pessoas que estão à tua volta. E no básico da cidade é isso, né? Não sei como é que tá aí na de vocês. Então, aqui nós tivemos essa semana também o primeiro caso que apareceu aqui na minha cidade, mas eu também por trabalhar na área de saúde, a gente sabe que tem muito mais casos, né? A gente ouve falar que alguns casos estão sendo abafados, a gente sabe que só os pacientes que estão em estado mais grave que estão sendo testados, né, para início de conversa, então para ser confirmado acaba sendo só o mínimo do mínimo. Então a gente sabe que tem muita gente que está sendo orientada, que está chegando nas secretarias de saúde, né, nos postos de saúde, falando que estão com sintomas, estão simplesmente sendo orientadas a ficar em casa em isolamento. Elas podem muito bem estar com o Covid, serem casos de fato do Covid, mas que não vão ser notificados em nenhum ponto aí, porque estão sendo orientados apenas a ficar em casa e não entrar em contato com ninguém, né, enfim. E aqui, como você disse, né, o pessoal não tá respeitando muito também. Essa semana a prefeitura liberou o comércio com algumas restrições de horário e dando orientações, espaçamento, enfim, mas eu mesmo, como estou trabalhando todo dia ali passando no centro da cidade, eu vejo claramente que essas orientações não estão sendo respeitadas, né? O pessoal não está ligando muito, achou que como foi liberado agora a coisa passou e aparentemente tudo voltou ao normal, o mesmo movimento de todos os dias antes dessa pandemia começar, e ao que parece o pessoal, os poucos que estavam levando a sério, parece que perdeu a seriedade e voltou tudo à rotina.
Então tá bem complicada a situação. Acredito aí que nas próximas semanas, aqui particularmente no Paraná, a partir da próxima semana vão começar a chegar os testes rápidos. Então acredito que a gente vai ver um número maior de casos e vai ter uma noção melhor de como está a situação na questão de números, né? Diego, aí na tua cidade, como é que tá na tua região aí? Bom, assim, em relação a... Acho que dá pra fazer um panorama mais amplo e depois chegar aqui na minha região, porque a gente costuma brincar aqui que a gente vive numa bolha na cidade onde eu moro, assim. Então, o Rio Grande do Sul como um todo, ele tava até semana passada bem fechado em alguns aspectos para a questão de povo na rua e tal. Passaram carros de som em todas as cidades aqui da região e cidades que eu conheço longe daqui também, falando que era para entrar para dentro de casa, que não era para ficar na rua, explicando o que era a doença. É meio mambembe assim, mas passavam os carros de som, tipo aqueles carros de telemensagem. Você tem que ir pra casa, o Covid faz isso, faz aquilo, aquele outro e tal. Teve um pouquinho de pânico, assim, nessas cidades mais do interior. Eu sei que cidades maiores, Porto Alegre, estão bem mais fechadas ainda. Na cidade dos meus pais, que fica na região do Paranhana, tem toque de recolher até agora. Não tá funcionando muita coisa, só serviços muito essenciais. Então são mercados e farmácias, enfim, postos de gasolina com horário bem reduzido. E o Rio Grande do Sul até então, até o meio da semana, se eu não me engano, tá? Mas assim, isso não é uma opinião de especialista, é uma opinião de um observador mesmo, né? Tava bem cuidadoso. Porém, de uns dias pra cá, de semana passada pra cá, e aí também não vou fazer julgamento de valor de porquê. Tenho minhas opiniões, mas são minhas e tal, aquela coisa toda. Mas o pessoal começou a desrespeitar de novo, começou a relaxar. E de semana passada pra cá, até foi uma diferença bem grande da semana passada pra essa de agora que terminou, a semana retrasada que terminou agora. Porque na anterior, tu não via nem barulho de carro, pelo menos aqui na nossa região. E aí quando começou essa semana que estamos acabando agora, já tava todo mundo na rua, fazendo compra, andando de moto. E aí chegando agora na nossa bolha, que eu digo, né? Na minha cidade, que é uma cidade de interior e começo da Serra Gaúcha aqui, não tem nenhum caso confirmado. Nas 2 cidades pra frente, mais próximas de Novo Hamburgo ali, morreu um empresário bem conhecido aqui da região que tinha voltado de Dubai, de Covid confirmado. E em Novo Hamburgo, hoje, né, não dá pra datar muito o podcast, mas hoje tinha, sei lá, 12 pessoas confirmadas e teoricamente nenhuma morte. Mas aí eu vou refazer a fala do Gustavo e a gente sabe que está sendo muito subnotificado, que tem muita coisa que não está sendo dita, que muita gente que está sendo internado ou que até está falecendo, infelizmente, com pneumonia e insuficiência respiratória, sabe que provavelmente é Covid, né? E o pessoal aqui tá tão relaxado, tão tranquilo na minha região, que final de semana passado, tipo, saiu o padre da cidade, uma cidadezinha, aquela cidadezinha bem de interior, que o padre ainda reza a missa em latim, sabe? O padre saiu na rua e saiu com uma passeata pra abençoar os ramos e tal, porque era domingo de ramos, se eu não me engano. E, cara, tava o pessoal na rua, dando banda tranquilamente, passeando do lado do padre, o padre cumprimentando todo mundo e tal. Então, como não tem nenhum caso confirmado, como é bem interior, o pessoal tá muito tranquilo aqui. Tinha dado uma semana de preocupação, de cuidado, mas essa última semana o pessoal relaxou totalmente. E, de novo, refazendo a fala do Gustavo, agora, quem sabe, nas próximas semanas a gente vai ver o resultado disso, né? A nível pessoal aqui, a gente tá saindo o menos possível, tentando ficar o máximo de casa. Nós somos bem privilegiados, a gente tem bastante condição de ficar tranquilo em casa, de trabalhar. Eu tô trabalhando a semana toda de casa, né? Mas eu acredito que a gente vai ter resultados bastante negativos nos próximos dias, porque começamos com um lockdown bem pesado aqui no Rio Grande do Sul, e agora nas últimas semanas, até por conta de pressão de empresário, muitas empresas voltaram e o pessoal relaxou completamente. A gente sabe que isso também vem de exemplos, né?
Então tá acontecendo. Eu acredito que a percepção da população em geral seja de que a gente fez essa parada geral, né? Esse lockdown, como você falou, e a gente não teve um aumento tão grande de casos, e aí o pessoal falou, pronto, tá resolvido, e relaxou totalmente, né? O pessoal não percebeu que justamente por causa de toda essa comoção que foi feita, de todo esse fechamento, foi justamente o motivo de a gente não ter uma explosão de casos ainda. Só que... No início ali deu pra dar uma chatadinha, né? Naquela curva horrorosa que o pessoal tá esperando que aconteça. E na verdade foi justamente isso. O pessoal acha que já tá resolvido. Eu noto que tem muita gente que acha que tá resolvido, sabe? A gente sabe que que a gente tá num período de muita desinformação. A gente sabe que a gente tá vendo um período da história que ele é basicamente baseado na pós-verdade, né? Ou na verdade pessoal. Então, parece que quanto mais os médicos dizem que tem que ficar em casa, que mais os especialistas e cientistas falam que vai ser feio se o pessoal não se cuidar, mais se ignora, né? E é bem preocupante, porque se o cara fala que a curva vai ser alta, que vai morrer muita gente, que é uma coisa perigosa, que a gente tem que tomar cuidado, ele é chamado de alarmista, né? Então eu acredito que muito desse desinteresse em se informar, o que não é negacionismo, é pelo que a gente tá vendo, é uma ignorância autoimposta, sabe? É bem complicado. Eu concordo até, porque assim, o que eu acho que é o grande erro, né? A pessoa tá focando muito no seu ideal, né? Na sua verdade, como tu disse, né? Uma verdade pessoal. E deixa de ouvir os especialistas, né? Não são pessoas que estão fazendo alguma coisa por política. São cientistas, são médicos, são pessoas que estudam a vida toda por aquilo. E eles não estão falando aquilo baseado num viés ideológico, mas sim num estudo baseado em o quanto ele cresceu em outros países, no quão rápido ele consegue avançar, e é por isso que esses dados são tão alarmantes, porque de fato é isso, né? É uma realidade, né? Então hoje tu pode ver um país como os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 500 mil de confirmados e mais de 20 mil mortes. Então teve 1.000 mortes em um dia quase, né? Isso. Então assim, a gente não são dados baseados numa ficção, numa ideia, numa política, são dados baseados na ciência, e não tem como discutir com isso. Sabe que um comentário a acrescentar, quem sabe enriquecer a discussão, eu tenho acompanhado muitos meios esotéricos e religiosos em relação ao Covid. Eu acredito que até venha de encontro ao que o podcast costuma fazer, e a falar sobre, no caso, né? E aí, outra coisa preocupante é que tem muitas denominações que elas estão também ignorando, né? E daí, em relação a essa verdade, na verdade, o que eu vou colocar é bem tranquilo, é bem simples, que a gente tem que aprender a lidar com a religião hoje, né? Nós que somos, enfim, eu que sou uma pessoa religiosa dentro de um meio, a lidar com a religião sem abrir mão do que a ciência está dizendo, né? E isso também eu vejo que é um problema para o brasileiro em geral, sem síndrome de vira-lata nem nada. E nós somos muito apegados à religião, nós somos muito apegados ao que o padre, ao que o pastor, ao que o guia fala, né? E muitas vezes a gente deixa de enxergar pelos próprios olhos a realidade que está acontecendo na nossa frente. Então, por exemplo, uma discussão que eu tenho visto bastante no meu meio, que é terreiro, que é Umbanda, é um movimento dos umbandistas para não ignorar a ciência e para aquelas pessoas que não têm mesmo acesso à informação serem, dentro dos grupos, informadas de que a religião pode andar do lado da ciência e que a gente tem que ouvir a ciência, para que essa pós-verdade também não se aplique no nosso meio religioso. De fato, acho que, acredito eu, né, e é um pensamento positivo que eu tenho até, de que pós essa pandemia, não sei quanto tempo ela vai durar, né, talvez a ciência e a religião comecem a andar um pouco mais juntas, né, porque tu vai ver que pós a pandemia, os dados alarmistas vão se confirmar, provavelmente, então as pessoas vão ver que de fato aquilo era real, e talvez aí haja uma expansão de consciência, né, e não digo isso nem em termos religiosos e tudo mais, mas a questão da pessoa começar a ter uma visão mais aberta sobre o mundo, né. Não sei o que vocês acham disso.
Eu acho que é um momento que as pessoas estão, como tu disse, estão bem fechadas nos seus universos pessoais ali. E aí uma frase pronta, um termo pronto, a verdade ela é inexorável. Não importa no que tu acredita, não importa o que tu acha, não importa o que é acreditar, a fé que tu tenha, não tem como fugir da realidade, não tem como fugir dos números, não tem como fugir da matemática. E por mais triste e nefasta que seja a matemática que a gente está acompanhando agora em relação a mortes e casos, né? Então, assim, concordo contigo. Não vai ter como fugir da verdade, né? A gente vai ter que adaptar nossas crenças a uma realidade que vai ser completamente diferente quando tudo isso acabar. E eu compartilho da tua visão otimista, embora não, quem sabe eu não seja tão otimista. Quem sabe eu tenho que aprender e queira acreditar nisso, né? Mas eu espero, se não acredito, que a gente aprenda algumas coisas quando tudo acabar. Que nós sobrevivamos e que a gente possa aprender alguma coisa quando isso terminar. Que seja também dentro do nosso meio pessoal, religioso, filosófico. Eu acho muito legal quando as pessoas têm esse otimismo. Espero que os meios esotéricos aí estejam certos e que isso traga uma transformação para melhor. Eu também tendo a ver de uma maneira otimista, mas e sempre vejo esses grandes eventos que acontecem, né, como essa pandemia, como uma forma do mundo estar se comportando de acordo com o que o ser humano está fazendo dentro dele, né, como se fosse uma espécie de karma geral da humanidade, né. Então eu tendo a acreditar que esse evento, apesar de fatalidades, apesar de vários pontos negativos que vai trazer, existe todo um sentido por trás disso estar acontecendo, né? Alguma lição a humanidade vai tirar disso, né? Eu acho que é bem esse pensamento, porque eu penso assim, a gente tem que tomar cuidado para não romantizar a tragédia, como ela... E assim, tu que trabalha no meio de saúde, tu pode confirmar, me dizer se eu tô errado. É uma tragédia de cunho social, de cunho sanitário, né? Não tem como dar outro nome para isso. Então acho que assim, nós temos que tentar não romantizar isso, mas com certeza aprender o máximo possível, né? Se por um lado eu discordo do fato das afirmações de algumas pessoas do meio esotérico, espiritualista, de que isso vai ser bom, é uma coisa legal, que vai fazer a gente voltar a conviver com a natureza, tarará. Enfim, todas essas linhas muito brandas assim de interpretar a situação que é grave. Embora eu discorde da maioria dessas linhas, eu acho que isso não veio para trazer uma mudança espiritual no sentido de que, tipo assim, os espíritos ou o astral engendrou isso pra gente aprender algo. Eu acredito que a nível material a gente tem que aprender algo. Então assim, ao mesmo tempo a gente não pode romantizar, mas a gente tem que tentar aprender de alguma forma e depois adaptar isso ao que a gente acredita ou não. Eu concordo, né? Eu li bastante teorias, né? Vi algumas coisas bem viajonas, ou sei lá, dependendo do que você acredita, né? Falando do lado espiritual da coisa e tudo mais. E claro que tem esse pensamento positivo, mas é como tu falou, né? Cuidar para não romantizar. E as pessoas costumam romantizar muito fácil as coisas, né? O mundo... Eu sou meio que um romancista enrustido, então eu acabo romantizando várias histórias, né? Mas eu acho que não é o caso, porque realmente, como tu disse, é uma tragédia em vários aspectos, inclusive econômico, né? Então, de fato, tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, né? No último episódio a gente tinha comentado, acho que o Gustavo comentou, sobre várias pessoas em outras crises serem ditas coisas semelhantes, né? No meio espiritual e tudo mais, e não tem se concretizado, né? E dessa vez não é diferente, né? Existem várias teorias, até eu quero estar trazendo depois sobre um livro que é de uma autora que ela não é espírita, mas é uma coisa interessante que aconteceu. E talvez seja a mesma coisa, entendeu? Vai trazer uma evolução a nível material, como o Diego comentou, mas não necessariamente precisa ser algo espiritual, né? Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quase toda religião prega caridade, né? Independente de onde ela vai, pra onde ela vai, de qual linha que ela vem, ou enfim. E aí tu falou da questão social, da tragédia social. Nós vamos ter, por mais que seja triste, e não é uma ironia, nós vamos ter total oportunidade de colocar em prática a nossa caridade daqui a uns meses. Então acho que
Isso é uma coisa a se pensar. Agora é o momento da gente ficar em casa, se proteger, cuidar dos nossos. Quem acredita orar, quem acredita meditar, quem acredita fazer trabalho, macumba, magia. Aí eu falo macumba de uma forma... Como praticante de religião afro, falo macumba de uma forma mais leve, assim, sem preconceito. Até porque eu venho desse meio. Mas enfim, é o momento da gente fazer sigilo, da gente fazer, enfim, tudo que precisar fazer para se proteger a nível astral. Tudo que a gente precisava fazer para se proteger, principalmente a nível material. Mas daqui uns meses vai ser o momento de todas essas linhas espiritualistas mostrarem a que vieram na questão da caridade. Que é tão dita, tão falada, tão importante, e que nós vamos ter muita oportunidade de colocar em... E aí eu até, para a audiência de vocês, né, vamos prestar atenção em quem realmente está praticando aquilo que diz que acredita, né? Que é sempre interessante fazer a sua parte e dar uma fiscalizada no que o amiguinho do lado ali tá fazendo. Porque a gente vai precisar de união, né? A gente vai precisar de uma unidade. Independente de qual linha ou religião que a pessoa venha, todo mundo vai ter essa oportunidade e todo mundo vai ter que fazer pra gente reconstruir. Eu não sei se vocês falaram isso, mas este é o momento que a gente vai se preparar para daqui a alguns meses começar uma reconstrução, né? Também não é querer ser alarmista, não é querer ser, sabe, nossa, é o apocalipse. Não é, a humanidade já passou por coisas semelhantes, sobreviveu, vai sobreviver. Espero que não percamos muitas pessoas nesse processo, embora a gente já perdeu muita gente do mundo, né? Mas a gente tem que se preparar, eu acho que assim, principalmente a galera do meio esotérico, a galera do meio espiritualista tem que se preparar para ajudar nessa reconstrução que vai ser necessária. Bom, eu acho que o mais interessante de um evento como esse é, no fim das contas, como ele atinge todo mundo, né, a nível pessoal. Então não importa qual a religião que você segue, se é que você tem uma, qual a sua classe social, que tipo de trabalho você desempenha, né, qual a sua função na sociedade, você vai ser atingido, né, está sendo atingido de alguma forma por esse evento, né? Então, no mínimo, você teve que, se você é dono de uma empresa, você teve que parar suas atividades. Se você é um trabalhador, você está tendo suas dificuldades diárias de lidar com aglomerações de pessoas ou de tá tendo dificuldades por causa de receber seu salário. Então, em algum ponto, né, financeiro, pessoal, o espiritual, você vai estar enfrentando alguma coisa, algum desafio pessoal no meio de todo esse evento, né? Então, eu acho que esse é também mais um ponto que é uma oportunidade de crescimento para cada um, né? Concordo. E parafraseando o especialista do momento, né? A gente tem que ter noção de que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Não sei se vocês acreditam nisso também. Eu acredito, né? Como o Gustavo disse, e acho que todo mundo concorda com isso, né? De fato não vai ser igual. Então é o momento de a gente entender que de fato temos que praticar aquilo que muitas autoridades religiosas, principalmente, vêm dizendo há muito tempo, né? E até talvez seja... Vamos crucificar um rico, né? Não é o que eu quero fazer aqui, mas uma galera assim, tipo, que em questão econômica, é uma visão minha que mudou um pouco, né? Claro que a economia vai sofrer, tipo, vai ser muito difícil. Mas, assim, é o mundo. Será que as pessoas precisam passar? Eu acho que não. Eu acho que o mundo tem alimento para todo mundo e acho que todo mundo pode comer e continuar vivendo bem, mesmo após essa pandemia. Então, claro que eu não entendo de economia e eu não posso falar com propriedade sobre isso. Mas eu entendo que as pessoas não precisam passar fome, porque é muito dinheiro na mão de poucas pessoas. E eu acho que essas pessoas... eu posso ajudar alguém. E eu sou um assalariado numa empresa relativamente não muito grande aqui da cidade. Então, pessoas que têm mais condições podem fazer uma corrente de bem aí. E os estados e tudo mais. Porque ninguém precisa passar fome. A economia vai diminuir, com certeza. Muitas pessoas vão perder emprego. Mas eu acho que ninguém vai morrer de fome se a população, em geral, se conscientizar em fornecer alimento para as pessoas de uma forma até controlada, diga-se de passagem, né? Porque é um momento que a gente precisa ter uma liderança forte que faça esse trabalho. Eu não sei se vocês concordam comigo que o mundo não precisa passar fome depois dessa pandemia.
Eu concordo. E até no nível mais pessoal, assim, a conta tu recupera depois com saúde. É uma coisa nossa, quando começou esse... E aí, experiência pessoal. Quando começou essa maluquice toda, que é uma maluquice que a gente tá vivendo, a minha preocupação inicial sabe, daquela pessoa que tava ali com a cabeça no computador trabalhando todo dia, era como vou pagar as minhas contas, que eu acredito que seja uma preocupação de todo mundo, né? Pelo menos da gente que não é milionário, né? Que não é rico. Mas... E aí depois eu tive que me convencer, e aí eu acho que isso é interessante pra quem tá ouvindo, que, cara, tu tem que estar vivo pra pagar conta. Então depois tu corre atrás. Agora tem que se cuidar. E isso é uma coisa que, assim, é difícil falar, quem sabe, do meu lugar de privilégio, sabe? Mas é uma realidade. Eu vou dar um exemplo bem pessoal. Minha família, cara. Tem uma parte da minha família que não é tão privilegiada quanto eu. E hoje nós estávamos conversando e, cara, o que essa pessoa da minha família que não tá numa situação financeira boa me disse foi: não adianta, eu preciso estar vivo para criar os filhos e para pagar a conta. Então essa tem que ser nossa prioridade. Esquece as contas, dorme, descansa, mantém tua imunidade mais alta que conseguir. E depois parcela, paga, boleto pode atrasar. Agora não pode morrer para conseguir pagar depois, né? Eu acredito que também tem que ter um pouco de bom senso, né, dessas empresas, né, de estar dando um desconto para a população, né, nesse sentido de não chegar cobrando tudo de uma vez, né, porque aí realmente vai ser um colapso, né. Mas eu acredito que vai ter essa conscientização. Eu não sei vocês, mas eu, assim, aí é o meu lado pessimista. Eu não acredito no bom senso de quem detém muito dinheiro, nesse sentido, né? A gente sabe que na realidade vai ter que ser eu acredito, tá? Não tô discordando de ti, mas eu acho que é um trabalho muito mais interno. A gente hoje, assim, não é uma crítica política, nem de qualquer outro sentido, mas a gente hoje esperar que as nossas lideranças façam algo a respeito, sei lá, sabe, do Joãozinho que mora no interior, tem 4 filhos e não consegue trabalhar para sustentar. A gente esperar que as lideranças alcancem essas pessoas que estão em situações muito mais marginais que as nossas, muitas vezes, é muito. Então, acho que antes de esperar a bondade humana, a gente vai ter que praticar a bondade humana. Então, faz sentido. Eu acho que tem que começar com um trabalho interno, que é não pagar a conta não vai te matar. Pode te deixar com depressão, pode te deixar triste, mas agora tu tem que comer e sobreviver e sair saudável da situação. Então é por isso que eu até, quem sabe, esteja chovendo molhado e repetindo o que eu falei agora há pouco. Mas eu acho que até o trabalho dos comunicadores, enfim, né, é também trazer essa consciência de que, cara, agora não vai dar pra resolver tudo, né? Agora é o essencial, e o essencial é ficar vivo e o mais saudável possível. Não sei se vocês concordam. Eu concordo sim, né? A saúde e a vida em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. E é como você disse, né? Esperar que um líder vá fazer alguma coisa para as pessoas nas situações que você comentou é muito difícil. Por isso que eu digo que a gente precisa de um líder, né? Não digo que são os que estão lá agora, mas talvez alguém que ajude. E claro, como você disse mesmo, a mudança interna, e até usando aqui o Gandhi, ele falou que se você quiser mudar o mundo, né, comece por você mesmo. Eu acho muito importante o trampo que vocês estão fazendo, por exemplo. Agora eu vou ser romântico, tá? Eu acho que hoje quem detém esse poder de conscientização é quem tá falando com as pessoas, como vocês, como outros podcasts, como alguns meios de jornalismo e informação, né? Então, assim, quem tem que começar essa conscientização é quem tem o microfone na mão hoje. A gente vê, até trazendo pro nosso lado aqui, não mais tanto pro meu, mas pro lado de vocês. Hoje os podcasts estão... Tem sempre aquela piada, né? 2020 é o ano do podcast, mas enfim. Hoje os podcasts, esses meios mais alternativos de informação, eles estão informando muito e estão conscientizando muito. Então eu acho, até fico elogio, puxa saquice um pouco. Eu acho legal o que vocês estão fazendo e eu acho que as pessoas têm que fazer mais isso, né? Não precisa ser com podcast, não precisa ser com um meio alternativo, com um meio oficial de informação,
Mas o cara que tá ouvindo hoje, né, que ele tem uma pessoa da família que é um pouquinho mais teimosa, ou que tem amigos que estão teimando, indo pra rua, eu acho que tá na mão desse cara também, sabe? Chegar e conversar de forma não violenta, né? Sempre tentando praticar a comunicação não violenta, de conscientizar as pessoas, né? Nós que temos a informação, nós que estamos vendo que as coisas estão acontecendo, nós que somos jovens e temos acesso a toda essa tecnologia que a gente tem hoje, acho que parte também de quem tá ouvindo, parte de quem tá aqui. É uma questão de informar e tentar ajudar. Às vezes não é nem com grana, sabe? Às vezes não é nem com uma cesta básica, com doação de roupa. Muito importante, tem que acontecer. Mas também doar o tempo pela informação, conversar com a pessoa que tá deprimida em casa, de quarentena. Enfim, sabe? É um trabalho que é pra todo mundo, sabe? Não... Por isso que eu disse, quem sabe não fui tão claro antes do que eu disse, que não dá pra esperar dos líderes, às vezes não é nenhuma questão social ou política. É uma questão de informar, de dedicar tempo, de conversar com o teu amigo que tá lá há 15 dias sem conversar com ninguém em casa. Fica na mão de todo mundo. Eu acho que quem tá ouvindo também tem que ter essa consciência de que tem que ajudar quem tá do lado, nem que seja doando tempo neste momento. Também essa mensagem que eu sempre falo em todos os episódios é não compartilhar fake news, né, cara? Vou citar um exemplo também extra tema, que foi aquela questão do auxílio. O auxílio foi aprovado na Câmara dos Deputados, se não me engano, alguma coisa assim. Nem tinha sido validado ainda, não tinha tido... se me fugiu a palavra agora lá. Da protocolado. Isso, não tinha sido feito nada disso e já tinha link pra se cadastrar, pra receber. E a galera compartilha, tipo assim, descaradamente, sem... Assim, claro que talvez seja um pouco de... eu digo ignorância, né, mas... Porque o meio digital ele é um pouco diferente, ele surgiu muito rápido, mas é só não fazer as coisas sem pensar, é só você parar e analisar a situação, né? Buscar fontes confiáveis sempre, não Isso. pega um link que chegou no teu WhatsApp de um parente teu, chegou o link, vai no Google, digita e vê como que tá a situação. Ah, tem um auxílio? O auxílio já foi liberado? É uma pergunta simples. Perfeito. A coisa até às vezes ela é até mais sutil ou rasteira, dependendo da questão, né? Porque, cara, até o link que o cara compartilha na maior das boas vontades do chá de... Sei lá, caiu semana, a gente leu em algum lugar que o chá de açafrão deixava a pessoa imune ao coronavírus. Cara, não faz isso. Não compartilha aí. Não tem como ficar imune, principalmente tomando chá de XYZ. Sabe? E também aí puxando de volta lá pra questão dos meios religiosos, né? O banho de erva, ele é legal pra te energeticamente funcionar de alguma forma, ou que seja um placebo pra te deixar psicologicamente mais forte. Mas compartilhar isso como é a solução do coronavírus é uma coisa extremamente irresponsável. E eu diria até criminosa, porque assim, a única coisa que te deixa imune ao coronavírus é nada. É ficar em casa e tentar não se contaminar e não espalhar pros outros. Então, até as coisas que a gente faz na boa vontade, às vezes, elas têm que ser medidas, elas têm que ser checadas, elas têm que ser muito bem pensadas, porque às vezes tu postou até na piada, olha só, os caras aqui estão dizendo que o chá de, sei lá, de hortelã vai te ajudar a ficar mais forte contra o coronavírus. E aí tu compartilha isso como uma piada. Só que daí, sei lá, cara, a tiazinha do Zap, o adolescente, enfim, sabe, qualquer pessoa lê aquilo, assume como uma verdade, voltando pra questão do pós-verdade, né? Acaba espalhando para outras pessoas, sendo um vetor de desinformação. A gente nunca sabe quantas pessoas podem morrer por conta de uma informação dessa. E eu acho que acima de tudo, a gente tem que entender a responsabilidade que é hoje ter um Facebook é uma puta responsabilidade. Porque é um meio onde outras pessoas que estão no teu meio vão se informar e vão espalhar mais que vírus. Assim. Então, o próprio fato de as pessoas terem uma rede social na mão é uma responsabilidade absurda, corroborando o que tu acabou de dizer, né? E para aqueles que têm uma prática espiritual mais avançada, ou mesmo que estejam começando, enfim, faça suas práticas, seus banimentos, seus trabalhos energéticos para ajudar a se proteger, né? Não só dessa situação, mas de qualquer situação negativa do dia a dia, mas jamais deixe de lado
toda a questão da ciência, toda a questão da medicina, e também não venda, né, essas práticas espirituais, né, como o Diego falou, como soluções, né, para resolver o problema, né, como soluções definitivas, né. Se você está com sintomas, ok, faça a sua prática, não tem problema nenhum, mas pelo amor de Deus, procure um médico, vá atrás de resolver o problema da maneira científica também. Não dá para confiar só num lado, né? Tente unir as coisas, né? Até no Grimorium Verum, a Bíblia, que algumas pessoas, né, acreditam, e que muitas delas que acreditam não estão seguindo, né? Em Eclesiastes, usando aqui, já que estamos falando de religião, né? A Bíblia diz, honra o médico, porque ele é necessário. Deus colocou o médico no meio da gente, Deus nos deu cientistas, porque eles são necessários. Então, não tem nem desculpa, sabe? Eu sou cristão e a minha religião não deixa eu, sei lá, eu acredito em Deus, Deus vai me curar. Não! Deus diz na Bíblia que colocou um médico ali pra te ajudar, sabe? Então, assim, acho que essas outras religiões mais alternativas, ou mais... Alternativo não é o termo correto, não é o termo bom, mas essas outras religiões que não estão na linha cristã tradicional, tipo, sei lá, o kardecismo, Umbanda, enfim, outras linhas não tão tradicionais, eu acho que elas já têm, eu espero, eu acredito de coração, elas já têm uma consciência da necessidade de respeitar a ciência. Mas mesmo que tu estiver dentro de uma religião cristã, por mais ortodoxa que ela seja, conservadora, a Bíblia tá te dizendo pra escutar o médico. Vamos ouvir o médico, né? De fato, até essa questão bíblica, as pessoas vão muito pelo que os líderes dizem, né? Não vão ler, e ela é muito aberta à interpretação. Tu vai encontrar, se tu ler um mesmo versículo diversas vezes, tu pode ter diversas interpretações diferentes. Então, tem que tomar muito cuidado com essa subjetividade, porque ela pode acabar se tornando algo perigoso, né? Até nessas questões que estão acontecendo agora. Pra quem quiser consultar até o que eu acabei de falar, pra não ficar jogando passagens sem referência, Eclesiastes 38, 1 a 15. E, cara, eu vou até te dizer, não tem muita abertura pra interpretação, não. É bem direto. Honra o médico porque ele é necessário, é a primeira frase do versículo. Mas fica aí, gente, então, pra quem quiser consultar também, pra ver que eu não tô jogando versículo do nada aí, é Eclesiastes 38, 1 a 15, acabei de consultar. O problema das religiões mais pragmáticas, né? Não querendo fugir muito do assunto, mas as religiões mais pragmáticas, né, elas tendem a fazer com que seus seguidores esqueçam que estão seguindo uma religião e pensem que estão seguindo um religioso, né? Um líder religioso, né? Então, esse é um dos grandes problemas aí de, por exemplo, cristianismo e afins, né? Eu vou comentar, antes eu falei que ia comentar sobre um livro, e é só uma coisa que me pegou, assim, minha mãe que me mandou, e depois eu fui verificar, de fato é verdade. O nome do livro é A Realidade de Madhu, não sei como que se pronuncia, ou Madhu, que foi escrito por Melissa Tobias. Até depois posso deixar no blog o livro, a foto do livro e tudo mais. E tem um trecho desse livro que foi compartilhado na internet, tanto que a autora mesma falou que ela não lembrava disso, né? Ela teve que buscar no livro, achar o parágrafo. E eu achei muito interessante, por isso que eu queria compartilhar. E é um trecho do livro que diz assim: em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou o Tarala, que é uma personagem do livro. E o que acontece? Essa autora, ela não é espírita, não é médium, não conversou com alienígenas e não sei o que. E isso tá no livro dela, então, coincidência ou não, é um fato que me chamou muita atenção, né? Claro que o que diz não é para levar em consideração que, isso aqui, né? Essa projeção que ela diz no livro, não quero amedrontar ninguém, mas eu achei muito curioso e queria compartilhar com os nossos ouvintes. Eu só quero, quando você me falou hoje mais cedo que ia falar sobre isso, eu até fui pesquisar para não ficar muito no escuro, mas assim, é importante a gente ressaltar que esse livro que você citou é uma ficção. Ela não escreveu isso no sentido de ser uma espécie de profecia ou algo do tipo. É uma coincidência de um livro de ficção, né? Então, não compartilhe com uma informação, como eu disse antes, né? Como se fosse uma informação, sei lá, vinda do governo, porque não é o caso, né? Deixar isso bem claro.
Mas eu achei interessante essa coincidência e muito curiosa, na verdade, né? Porque ela, mesmo vindo de um livro que é uma ficção, de fato, como o Gustavo disse, ela não tem nenhuma conexão ali com o espiritismo ou coisa do tipo. O que muitas pessoas do espiritismo dizem é que, de fato, o mundo vai mudar a vibração, e algumas pessoas que não conseguem vibrar nesse mesmo nível de vibração iam acabar tendo que sair da Terra. Então por isso que tá tendo esse desencarne coletivo, talvez, né? Mas é um ponto de vista espírita, né? Cabe você aceitar ou não isso, né? Eu vi um pessoal da linha mais espírita comentando que a profecia, entre aspas, do Chico Xavier, né, que ele fez lá em 69, que No programa Pinga Fogo. dos 50 anos depois, né, queria ter um momento de evolução espiritual do mundo, né? Agora eu não lembro as palavras exatas, né? E também eu não lembro se essa parada dos 50 anos foi ele que ele citou 50 anos ou se ele só citou de modos gerais, né? Mas tem um pessoal relacionando, né, a profecia com esse momento, né, também, mas... Uma coisa interessante é que assim, que a gente tem que ter em relação ao Chico Xavier ali. Ele não falou em data limite, né? Ele, na verdade, sequer cunhou esse termo de data limite. Ele disse que, teoricamente, haveria uma renovação do ciclo terrestre, só para resumir rápido, né? Que já teria começado lá naquela época, que chegaria um ápice mais ou menos uns 50 anos depois, que aí o pessoal, 50, 60, agora eu não tenho certeza, que o pessoal meio que assumiu que seria 2019, 2020, eu não tenho certeza agora de cabeça. E que... Mas assim, eu vou falar de uma forma um pouco mais séria, né? O que ele disse foi que se o pessoal não entrasse numa guerra de extermínio ou, enfim, numa guerra mundial pelos próximos 50 anos a contar daquela data, a gente poderia esperar realizações que seriam extraordinárias da ciência e que um evento no limite dessa data, não é a data limite, né, faria com que as pessoas mudassem de consciência para depois entrar numa nova era e tal. Primeira coisa é que isso é uma coisa comum a cada década, se a gente parar para pensar. Aí sempre vem profecia do fulano, ciclano, Chico Xavier, 2000, 2010, 2020, enfim, né? É uma coisa comum, porque o ser humano tá sempre, né, procurando desenho em nuvem, sempre tentando colocar um sentido nas mudanças de ciclo, que seja de tempo, que é uma coisa irreal, que a gente, enfim, entende por uma convenção. Mas só para acrescentar que ele não chegou a falar em data limite, mas ele deu essa descrição bem vaga de que nos próximos 50 anos a gente ia evoluir bastante, pelo menos em relação à ciência. Efetivamente, eu acho que até uma previsão bastante vaga, eu posso, por exemplo, dizer assim, olha, nos próximos 50 anos a gente vai evoluir muito cientificamente, efetivamente a gente vai, que é uma coisa também inexorável. A gente vai aprender mais, a gente vai evoluir de uma forma ou de outra. E também acrescentando o que tu disse, quase toda a linha religiosa hoje está tentando adaptar essa realidade do coronavírus à sua crença. Então assim, cristão, neopentecostais falando em final dos tempos, o kardecismo ou o espiritismo, e eu falo bem vagamente, sem querer ofender ninguém, nem nada, não é um comentário preconceituoso, mas vagamente falando sobre mudança de mentalidade, que essa pandemia vai trazer uma mudança na forma que a gente vai vibrar. A própria Umbanda, da qual eu faço parte, falando que isso é para nos ensinar, que vai ter um desencarne coletivo para renovar a Terra e tal. Acho muito legal, muito bonito que a gente tente adaptar as nossas crenças às realidades que a gente vive, mas é sempre bom lembrar que com o pé no chão, né, de preferência, e com bom senso. Até dá pra encontrar, que nem o espiritismo no modo geral, né, dessa questão de evolução e tal, mas algumas pessoas aqui tipo, minha mãe mesmo, que tá mais ligada, meu padrasto, eles não tratam que vai, tipo, ter uma... Sei lá, tipo, a pessoa vai evoluir, tipo assim, sei lá, como se fosse um estalar de dedo, trocou a energia, a pessoa que ficou na Terra evoluiu. Não, né? É só essa questão da vibração, né? De ser um planeta que vai
ser um planeta mais para evolução mesmo, não vai ser um planeta de... Vamos parar de ser um local de purgação e se transformar num lugar de evolução? Isso, falam isso, né? E não fala que vai acontecer um milagre, que as pessoas vão evoluir ou não sei o quê, mas algumas pessoas vão acabar ficando aqui por terem essa questão do amor ao próximo muito mais presente, né? As pessoas que conseguem deixar o ego mais de lado, conseguem ver com mais empatia e tudo mais, vão ficar. Não que essas pessoas sejam melhores ou piores, né? Mas elas conseguem amar mais sem esperar nada em troca, né? Eu acho que talvez nesse aspecto pode ser que, como eu comentei no último episódio, mesmo extra religiões, pode ser que aconteça, né? Ainda assim é um pensamento positivo, né? Talvez até utópico em certo aspecto, mas de fato eu acredito muito nisso, né? Que vai ter uma evolução independente da religião, e é como tu disse, é uma coisa subjetiva, né? Se eu falar que vai ter uma evolução tecnológica nos próximos 50 anos, obviamente vai ter, mas pro momento agora, sei lá, talvez seja uma maneira das pessoas se agarrarem a uma esperança e não surtarem, né? E eu acho isso totalmente válido também. Não, eu não só acho válido, como eu acredito que a gente não precisa nem ir para as questões astrais ou esotéricas, sabe? Quando a gente sair dessa pandemia, ou as pessoas vão se ajudar, ou a gente corre um risco de extinção. Não é uma questão astral, não é uma questão religiosa, sabe? Por isso que eu acho que essas religiões ecoam uma coisa legal, pelo menos nesse sentido esperançosa. Só que a gente não precisa nem ir, eu acho que a gente não precisa nem partir para a questão da crença ou da religião. Nós vamos sair disso de uma forma social, né, falando só da parte social, com tanta coisa para resolver, com tanta gente precisando de ajuda, com tanta coisa para ser repensada e mudada da forma como a gente convive com o mundo, convive com a economia, convive com as minorias, convive com os menos afortunados, sabe? Que ou as pessoas vão ter que assumir um pensamento mais comunitário, né? Ou a gente vai perder ainda mais gente em resultado das cicatrizes que vão ficar, sabe? E quem sabe os nossos sistemas não consigam se manter. E agora sim, eu falo como historiador, que eu não cheguei a ser, porque eu só treinei filosofia e religião, não treinei história. Mas é repetição histórica, por um lado, e uma tentativa, um exercício de previsão do futuro, olhando para a história que ficou para trás. Na gripe espanhola, na peste negra, enfim, toda vez que teve uma dessas, isso é histórico, né? Toda vez que teve uma dessas pandemias, as coisas mudaram, as pessoas passaram a encarar o mundo que elas viviam e as pessoas estavam ao redor delas de forma diferente. Então, assim, é no mínimo esperado que as pessoas mudem, que a gente mude, que a gente olhe pro trabalho, como eu falei, pro social, pro político, de outra forma. Então, é óbvio que a religião vai fazer eco a isso. Questão histórica. É por isso que eu digo, a gente não precisa nem ir pra religião. Se a gente só olhar a história, a repetição histórica, os ciclos de história que a gente passa, com certeza, se a gente não mudar a nossa forma de lidar com o ambiente que nos rodeia em todos os aspectos, a gente não vai progredir como raça humana, né? Falando ser humano como uma raça de animal em cima da Terra, sabe? Então, acho bem óbvio que as religiões deem eco a isso. A gente tem que mudar, a gente vai ter que evoluir, em muitas aspas. É uma questão material mesmo, nem espiritual. Bom, e agora, chegando no final do episódio, como de costume, eu vou falar alguns dados para quem gosta, né? Aqui no Brasil, hoje, dia 12/4, à 1h30 da madrugada, chegamos aos 20.962 casos confirmados, com 1.140 mortes. Isso a nível de Brasil, né? Eu, nessa última semana, evitei procurar muita notícia e procurar muito dados pela minha saúde psicológica mesmo. Eu dei uma afastada, eu tava muito obsessivo
Tava lendo todo dia. A primeira coisa que eu fazia quando acordava de manhã era ver o Twitter e ficar deprimido, né? Ver as notícias e ficar meio zoado. Então essa semana eu nem me atualizei. Eu tô deixando pros especialistas darem os dados aí e quem tá pesquisando mais que eu. Até essa questão, eu também tô pesquisando um pouco sobre a situação do vírus em si, né? Eu pesquisei hoje mais por causa do episódio, porque de fato, né? Muita informação demais também pode te fazer mal, e eu acho que a gente tem que concordar com isso, né? Só ver coisa ruim, você acaba pensando em coisa ruim, coisa ruim, e as coisas ruins são a única coisa que você vai ver. Então, eu não sei quem que disse isso, mas alguém disse que talvez a beleza não esteja na coisa, mas em quem tá olhando. Então, nesse aspecto, tudo vai mal, porque você vê tudo como tudo indo mal, e talvez as coisas vão um pouco melhor se você vê que elas vão bem. Então, essa visão do mundo é muito importante também, eu acho, né? Eu vou ensinar uma estratégia pro ouvinte de vocês, que é a seguinte: vê a notícia do corona, vê um vídeo de gatinho. Vê uma notícia do corona, vê um vídeo de cachorro fazendo coisa idiota. Tenta manter a sanidade mental desse jeito. É uma estratégia, cara. É bobo, mas é uma estratégia. Não, faz sentido. Não acho que seja bobo, né? Mas coisas fofas ajudam a melhorar o humor, e isso é muito bom. Porque, sei lá, eu acho que a nossa capacidade de permanecer nesse estado de, tipo, pensar positivo, né? Sem fugir da realidade e continuar vivendo apesar de tudo é importante, né? Seja o que vai acontecer depois, vamos seguir a vida, vamos continuar dentro do possível. Então, segue a vida, né? Viva o momento, não pense tanto no amanhã, não seja ansioso. Eu faço isso muitas vezes e é errado. Então, é a mensagem de final de sempre, né? Viva o agora, pense positivo, não compartilhe fake news, e é isso aí. Posso fazer uma inserção rápida de exercício mágico? Tem uma prática que ela é comum a várias ordens, né? Uma das ordens que eu fiz parte, ela tinha essa prática como inicial. E pode parecer um pouco mórbido, mas eu vou explicar. É um bom momento para quem tá lidando com a parte mágica trabalhar no seu obituário. Vocês já ouviram falar nesse conceito? Já. Não tenho certeza. Tem um conceito que é o seguinte: quando tu entra numa ordem, tu vai fazer o teu obituário antes de qualquer coisa. O que tu quer que esteja escrito, tipo assim, num hipotético e filosófico obituário? Sabe, este cara foi um cara que não fez nada da vida, ou este cara fez X, Y, Z, várias realizações e tal. E aí agora vem a explicação de por que isso não precisa ser mórbido, e nem é. É um momento legal para quem lida com magia, pensar nas realizações que quer fazer mais pra frente, focar nisso e aplicar esperança e vontade de viver nisso, sabe? O que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer quando acabar? Qual vai ser o meu... Sabe, como é que eu vou lidar com isso? E aí tu lista todas as coisas legais. Pode ser da coisa mais boba à coisa mais incrível, sabe? Eu quero aprender a fazer pão, ou eu quero montar uma ONG que vai ajudar as pessoas. Pode ser irreal, sabe? Mas um exercício mágico que eu acho que é bem legal para esse momento que a gente tá com mais tempo, tá em casa e tá ansioso, até para lidar com ansiedade, e que é comum a várias ordens, como eu disse, sabe, tipo, programa os grandes atos da sua vida, foca nele para daqui para frente, para quando acabar tu tá motivado para realmente fazer diferença, sabe? Para que, quem sabe, daqui uns 60, 50, 100 anos, eu não sei, sabe? Quando a gente fazer a nossa passagem, a gente ter realmente feito diferença de alguma forma. Então, eu diria que como exercício mágico legal para ser aplicado, faz uma lista das coisas que tu quer fazer, sabe? Que tu quer fazer de grandioso, de bobo, e já começa a colocar em prática o que tu consegue fazer agora, te prepara para colocar em prática o que tu consegue fazer depois, sabe? É um exercício bem legal de lidar até com ansiedade. Fica essa dica mágica aí. Então a gente deixa aí o dever de casa para todo mundo que é mais interessado nessa parte da magia, né? E para os que não são, quem sabe aí um primeiro passo, né, para tá começando. E ficamos por aqui, né? Não sei aí quando que vai ser o próximo episódio, a gente vai tentar dar uma espaçada maior,
não ficar toda semana comentando praticamente a mesma coisa. Vamos deixar essa situação se desenvolvendo e aí a gente volta aí para comentar, e eu acho que nas próximas semanas a gente volta um pouco à programação normal e a lançar alguns episódios do podcast principal, né? Então, até a próxima. É isso aí, até o próximo episódio. Valeu, obrigado pelo convite e até a próxima. Fiquem bem, se cuidem.